Fala pessoal do Futebol Real, estamos aí com mais um programa. Estamos falando da onde, Carlitos? Fabricião, estado novo, hein? Estamos fazendo um Olha campeonato só, brasileiro. Isso aqui tá virando um campeonato brasileiro, hein? Tá em Espírito Santo. pessoal, Espírito Santo, uma torcida aqui de peso também. Grenamor, tá aqui gritando, cantando. Desportiva Ferroviária, Fabrício. Cariacica? Cariacica, exatamente. Ah, Região metropolitana, ali da grande capital do Espírito Santo. Realmente, vou te dizer, viu, Fabrício? 1966, inaugurado o Estádio Engenheiro Alencar Araripe, o Estádio do Jardim, né, também conhecido. sim. Infelizmente, uma derrota do Desportiva, né, um time que é muito tradicional lá no estado do Espírito Santo, mas perdeu também de quem? Do Ameriquinha do Rio, né? Mas nessa Uma... época a Ameriquinha do Rio era grande. Era grande. Exatamente, Era exatamente. expressivo. Eu acho. Eu não sei não, viu, Fabrício, se não era grande mesmo. Talvez É. naquela época não tivesse ainda essa discussão do que era time grande, Sim, sim, né? sim. Mas o América naquela época era um grande. Muita base de torcida ali. Poxa vida, 66. Se bem que acho que o último título do América, se eu não me engano, foi 60, né? 1960. Mas ainda assim, vivia de uma era de grandes títulos. Não, isso eu sempre ouvi falar de grandes jogadores que passaram pelo América, de grandes clássicos no Campeonato Carioca. Quem nunca ouviu falar do América, né, cara? Por mais que Ô, não estivesse passando um bom momento aí, década de 80, 90, sei lá, o mais recente agora, mas é um time extremamente conhecido, né? sim, há quem diga, inclusive, Fabrício, que é um dos hinos mais bonitos do Brasil, né? O hino do América. Qualquer dia a gente traz o América no segundo tempo também, só para tocar o hino do América também e contar muita história. Sobe o som do hino. Mas por enquanto não, estamos aqui. Não, estamos falando aqui no estado da Desportiva, Da certo? Desportiva, exatamente. Torcida gritando, quem sabe Espírito Santo volta a brilhar nas competições. Poxa vida, faz tempo que a gente não vê os times do Espírito Santo ali com uma vaga de Série B, série A do Brasileirão, né? Quem sabe? E, Estamos na torcida, né? Carlitos, antes da gente entrar no nosso tema de hoje aí, que é um tema que vai dar bastante assunto, se estão roubando os nossos torcedores, né? Se os grandes Isso. roubando a torcida dos times pequenos. Você tem um outro tema interessante que você queria colocar agora nessa abertura, né? Uhum. Não, aqui, ó. Nossa senhora, esse som Não fala judiou, pro, hein? não fala pro professor não, hein, ó, que vou beber uma geladinha aqui antes e não pode falar pra ninguém não, né, porque a gente não sabe se tá permitido, se tá liberado, cerveja no estádio, né, ó, tô aqui com uma cervejinha aqui, né. E não estamos falando nem de merchan, hein, né? A gente não sabe nem se está liberado no estádio, que isso é uma polêmica, né? É uma bem Exato, controversa. porque a gente sabia, né, que tava proibido, isso aí tava bem claro. Aí veio a Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo deu aquela bagunçada, né, porque de repente começou a poder de novo, teoricamente o negócio foi banido de novo, não podia. Só que assim, parece que o STF, bicho, tinha decidido lá em março do ano passado, um pouquinho antes da Pandemia. quarentena da pandemia. Parece que eles tinham liberado. Estados que não tinham legislação que regulassem o assunto ali, tava liberado, entendeu? Então, bem na hora que iam liberar a cervejinha no estádio lá, parece que desandou, né? Porque aí a torcida não pôde mais ir pro estádio. Então, eu me recordo, cara, de ir em jogos aqui do São Paulo em 2019 e ter que se sujeitar ali àquela cerveja sem álcool que não vale o valor que se paga. Porém, eu fui em jogos do Pouso Alegre lá em Minas, no estádio, com cerveja rolando, aquele copo plástico grande, sabe? Bem típico de estádio. Gelado, cerveja Nossa! gelada, delícia. E normal, cervejinha normal, né? Normal, normal. Sim, esse negócio de cervejas sem álcool, não sei não, hein, cara. Isso não fico muito a favor, não, hein. Olha, é só pra. Assim, vai de gosto de cada um, claro, né? Mas é aquela Ah, coisa. Eu acho que não tem muito sentido mesmo. Pra mim não faz sentido cerveja sem álcool. Porque você toma cervejinha ali, né? Pra dar aquela brisinha. aquela brisinha, aquela relaxada, né? Exato, exato. Aquela soltada na musculatura, né, Fabrício? E aí, assim, beleza, né? A gente, que nem se falou, bicho.
Eu também, em estádio, eu já vi muito isso, né? O vendedor lá, né? Ó, essa aqui, amigo, cerveja sem álcool, hein? Essa aqui é sem, hein? Sem álcool. Você sabe Uhum. quando fala demais é porque é pra, né? Pra deixar claro Uhum. que não é, né? E assim, você vai no O cara estádio. jura de pé junto que é, mas não é. Exato, exatamente. Quem muito fala ali já tá dizendo que não, né? Mas é isso. Eu acho bizarro, cara. Porque bem na hora que parece que ia liberar, tava tendo essa discussão aí, teve a pandemia, a gente acabou ficando sem essa informação. Mas, ó, cervejinha, não fala nada, hein? O professor não pode ficar sabendo dessa aqui, ó. Ó, Eu você trouxe vê. uma geladinha pro vestiário aqui. Dia de jogo, você vem com essa aí, você tem que estar cuidado mesmo, senão se o professor pegar é problema. Ah, não tem problema não, pode deixar. Não vai ter Marcelinho contra Luxemburgo aqui, não. Fica tranquilo. A gente compensa dentro de campo, né, Fabrício? Sim. E já está na hora de subir, hein? Já acabar o Vambora. aquecimento, acaba a cerveja aí, dá Vou um dar, golão e vambora. Vou dar um golão aqui pra ir embora já, pra esse primeiro tempo aí, hein? Beleza. Então vambora, vambora. Bom, Fabrício, agora um pouquinho mais leve aqui. Vamos começar tocando a bola. Hoje, passe difícil, viu? Hoje é um jogo difícil também aqui, viu, Fabrício? Porque o tema é Campo, interessante. campo pesado. Um campo pesado. Claro, não é aquela carnificina que foi o jogo passado, né? Aquele jogo que deve estar na STJD até hoje lá, quem não sei o que decidiram aquele jogo, mas estamos de volta aqui. Hoje, a discussão aqui, Fabrício, que eu proponho hoje é a seguinte: Diga. nossos times pequenos, ali na década de 70, década de 80, poxa vida, como era forte, como era os estádios das nossas cidades eram sempre cheios, a torcida local apoiava muitos times, tinha uma relação muito próxima, né? Exato. E aí a gente vai discutir ao longo desse programa algumas questões assim de por que foi diminuindo, né? Por que os nossos times foram perdendo essa expressividade, foram perdendo essa força na cidade. A gente vai até propõe essa discussão hoje. Porque, sim, a gente conhece, né, muitos motivos que levaram a isso, e acho que o assunto nunca foi tão Propício. o assunto nunca foi tão propício como agora, porque assim, a gente está vendo justamente os grandes, né, os times grandes que um dia roubaram os nossos torcedores, hoje estão sofrendo desse próprio veneno. Estão perdendo muitos torcedores também para os times da Europa, né? Esse assunto, que eu acredito, é uma coisa assim, nós estamos comparando épocas completamente diferentes, né? Você falar de década de 70, década de 80, tinha muita limitação de TV, muita limitação de mídia, quer dizer, mídia ou era escrita, ou era rádio, ou era o jornal local, ponto. Redes sociais não existia, ninguém imaginava o que seria isso, né? Sim, sim, é. Então, e hoje, nós estamos, claro, hoje nós estamos num mundo assim, totalmente globalizado, você consegue informação de qualquer time, de qualquer campeonato, de qualquer lugar, mas eu acredito que o fenômeno é o mesmo. Quer dizer, a partir do momento que as fronteiras foram se expandindo, lá em 1970, 80, começo de 90, foi dando abertura para os grandes chegarem e conquistar torcedores dos pequenos. Está acontecendo agora, de alguns anos aqui para agora, porque as fronteiras foram se expandindo para fora do continente, para outros países e está acontecendo o mesmo movimento dos times desses países começar a vir e buscar torcedores aqui, né? Sim, esse é o primeiro ponto, eu acho, né, Fabrício, que é o Exato. principal, que é a TV, no caso. A TV, ela teve esse papel muito importante quando o futebol ele começou a ser transmitido. Se eu não me engano, pelo menos aqui na região de São Paulo, era a TV Cultura quem começou transmitindo futebol, tanto que muitas das imagens em preto e branco ali do futebol era da TV Cultura. Isso, eu tô dizendo, é coisa dos anos 70 mesmo, talvez até um pouquinho antes, até talvez no finalzinho dos anos 60 ali, tinha transmissão de jogo dos grandes. Esse momento talvez foi o que começou, tá, essa migração dos torcedores, começaram a assistir o jogo pela TV mesmo.
acabou ficando muito forte essa migração que a gente chama até. Nos anos 80, quando já estava totalmente estabelecida a transmissão esportiva na TV, muitos canais de peso, como a Globo, a Bandeirantes, já estavam também transmitindo, né? Já houve esse primeiro momento, né, Fabrício, que foi a perda dos times pequenos do Brasil para os times grandes do Brasil. Eu tenho até interessante, eu tenho um amigo, ele é de Manaus. Uma vez conversando de futebol com ele, eu perguntei, e aí, cara, qual time de Manaus que você torce? Você é mais próximo de qual time? Ele, cara, não, eu torço pro Vasco. Nossa, cara, mas pro Vasco, cara, tão longe assim, qual que é o motivo? Não é nada contra o Vasco, mas mais para entender. Ele falou, cara, é o seguinte, eu era jovem na minha cidade, era criança, você sabia assim do time da cidade, você ia no estádio, via um joguinho ou outro e tal, e de repente a TV chega, isso falando aí, 70, tá? 70. Cara, a TV chega, você começa a ver jogos bons pela TV, você começa a ver clássicos, você começa a ver caras da seleção jogando nos times. Aí ele me falou, você vê um Gerson, você vê um Rivelino, você vê um pouquinho mais para frente um Dinamite. Ele falou, cara, você vê esses caras jogando e na TV ali, você começa a comparar com o que você vê no estádio, não tem como você não se familiarizar. Isso foi o discurso dele para mim, entendeu? Sim, claro. É um extrato, uma amostragem de torcedor que existe muito. A gente sabe, nós temos esse vínculo de torcer para o time local, torcer para o time pequeno, criamos o vínculo emocional mesmo com o time. Então a gente até, quem ama perdoa, né, Fabrício? A gente perdoa aquela matada de bola na canela, a gente perdoa aquele jogo que parece que é só chutão para cima e bola no centroavante. Só chuveirinho na área. A gente perdoa, né, porque a gente ama. Mas claro que o aspecto técnico ele é muito diferente, né? E principalmente naquela época, nos anos 80, 90, foi justamente o exemplo que você trouxe do seu colega. Os times brasileiros ali faziam frente para qualquer time do mundo. A década de 80 e 90 foram as décadas ali que você ia ver um jogo a final para uns do Mundial de Clubes, para outros da Copa Jeep lá, que assim, os times era jogo franco. Era jogo franco, né? Então, assim, o nível técnico realmente valia muito naquela época. E aí, a gente até partindo desse mesmo pressuposto, veio a transmissão dos jogos pela TV do futebol europeu. Aqui no Brasil, a partir dos anos 90, se eu não me engano, posso estar enganado, mas acredito que a Bandeirantes começou a transmitir o campeonato italiano. Eu lembro, cara, se eu não me engano, a gente assistia nos domingos, né? Era um domingo ali perto da hora do almoço, cara. Você tinha lá tinha o Silvio Luiz fazendo aquelas narrações dele lá, cheio de bordões, né? Era muito legal. Foi justamente... Era o campeonato mais forte do mundo na época, né? O campeonato italiano. Mas não à toa. Muitos jogadores, os craques da seleção brasileira, começaram a ser contratados pelos times da Itália. Exato. Então, essa vontade de ver Careca no Napoli, Casagrande era no Ascoli, não lembro se era no Ascoli. O Falcão na Roma. O Falcão na Roma, exatamente. Rei de Roma. Então, o Júnior, né? Sim. O Zico era da Udinese, não lembro. O Zico jogou também, parece. Tinha vários, né? Sim, e assim, justamente, aí começaram a ver aqueles craques no futebol europeu. Isso é um movimento que dos anos 90 até hoje só cresceu. Né? Tanto que, assim, Fabrício, esse movimento que a gente está ainda no ponto do futebol europeu, mas ainda tem uma série de outros motivos que os torcedores acabaram esvaindo dos times pequenos. A gente ainda vai chegar em outros pontos, mas tem gente se reunindo e realmente, assim, já virou normal, se reunindo para assistir a final da Champions. Exato, e é um puto evento também, né, cara? Exatamente. Pensando por esse lado, como evento, é um baita jogo. Normalmente são dois times, assim, com praticamente duas seleções mundiais jogando, a grande maioria das vezes. A chance de ter um jogo ruim é muito pouca, né? Sim. Até não, uma coisa até normal, né? Porque querer assistir, querer ver. Então assim, até aqui, né, Fabrício, sem polêmica.
é uma coisa óbvia, é um fato até histórico, que os pequenos perderam torcida para os grandes, primeiramente aqui no Brasil, e agora até os grandes estão perdendo para a Europa, porque é que nem a gente já comentou aqui em alguma edição passada, as crianças estão usando camiseta de time da Europa, né? Cara, eu vejo aqui pelo meu prédio. Agora, nessa época de pandemia, que o pessoal não estava tendo aula, eu olhava aqui da janela lá na quadra, você via, sei lá, um time com um goleiro e 4 na linha de cada lado. Então, você tinha, sei lá, ali 10 camisas de time. Cara, no mínimo 6 era ou Real Madrid, ou é Barcelona, ou é Paris Saint-Germain, ou é Juventus. É onde os craques estão jogando, né? No mínimo 6, cara, mas tem dias ali que até mais. Sim. Aí você vê o que? O Palmeiras tá bem. Aí você vê um menino ali com a camisa do Palmeiras. Você vê ali, o São Paulo tá na liderança e tal. Você vê um menino ali com a camisa do São Paulo. Cara, mas é muito raro. Sim. Raro. E uma coisa que eu quero trazer para essa discussão, Fabrício, é uma coisa interessante. A gente já é macaco velho de estádio, né? A gente já foi muito em estádio, mas assim, pelo menos eu e você, que somos pessoas que a gente gosta de futebol e a gente gosta do estádio. Exato. Isso eu acho que é o grande ponto que às vezes está se perdendo também, porque como a gente já discutiu aqui, até na edição dos estaduais, que a gente falou dos estaduais, se você é um torcedor de uma cidade do interior, de algum estado, e você gosta do futebol no estádio, você tem que torcer para um time local. Você não tem outra saída. Ou você gosta da várzea, né, se é que existe uma várzea na sua cidade, ou você gosta do time local, ou você vai ter que apoiar aquele time local, porque a experiência do estádio ela é muito diferente da TV, mas eu acho que está sendo formado muitos torcedores de TV, não estão tendo muito interesse em ir ao estádio, em ter a experiência do estádio, preferem assistir na TV do conforto de casa. Isso aí, cara, assim, depende muito, né? Depende de risco, questão de segurança hoje em dia é um fator chave, principalmente nas grandes cidades, São Paulo, né, onde a gente vive. Você tem a questão, é todo vamos dizer um transtorno, mas é todo um processo assim, entre você sair da sua casa, você ir até o estádio, chegar com tempo, assistir o jogo, voltar para casa, é todo um processo, entendeu? Tem gente que, como você mesmo falou, tem gente que gosta disso. Gosta de, eu gosto de ir antes tem jogo, então eu gosto de ir antes, eu gosto de ficar ali na porta do estádio, tomando uma cerveja, conversando com um ou com o outro, mas porque gosta. Hoje em dia as pessoas são muito práticas, né? Então a pessoa quer sair de casa, quer chegar no estádio logo, assistir o jogo e ir embora. Talvez essa não seja a experiência que o estádio hoje oferece. Sim, exatamente. Apesar que no interior, isso que eu também já comentou em outros jogos aí para trás, no interior até que não tem tanto isso. Ir para o jogo não é muito problema. Mas é isso, Fabrício, isso que eu ia comentar. Você falando isso, me suscitou uma coisa aqui. Eu acho que o potencial de uma cidade pequena, de uma cidade média, ali, que tem um time de futebol, conseguir chamar os torcedores, por mais que o time não tenha esse sucesso de títulos, assim, ele tem um vínculo ali com a comunidade, com a cidade. Eu acho que ele tem um potencial maior de atrair torcedor hoje do que até um clube grande, dependendo do ponto de vista, pelo aspecto de que se você tiver o interesse de assistir pela TV, torcedor da TV, ele pode muito bem selecionar um time da Europa, que é um time tecnicamente melhor, um time que para ele tanto faz se está jogando em Londres ou se está jogando em São Paulo, porque ele assiste pela TV. Muitas vezes, claro, futebol brasileiro ainda tem o pay-per-view que você consegue ver todos os jogos do seu time. Não necessariamente você torcer para um time de Londres, um Chelsea, um Arsenal, enfim, você vai conseguir ver todos. Mas, de toda forma, você está ali muito perto, né? Tão perto quanto. Então, assim, existe até esse potencial pelo vínculo, pelo fato do time da cidade não ter tanta violência, é mais atraente até você ter essa experiência do estádio, que nem a gente falou já, né, Fabrício? Que time pequeno, assim, às vezes se você mora longe do estádio, você demora 20 minutos para chegar e 20 minutos para ir embora. Você mora longe.
Um exemplo próprio meu é assim, eu sempre morei em Votorantim, minha cidade natal, ou seja, numa outra cidade que não Sorocaba, a cidade de São Bento. O estádio de São Bento não fica tão perto assim da divisa da cidade, mas demoro 15 minutos para ir da Com minha trânsito. casa. Com trânsito normal, assim, dá 20, vai. Com trânsito do jogo, dá 20 minutos. Então, assim, é uma coisa que ajuda, vamos dizer assim. Mas, Fabrício, a gente também, enfim, tem outro ponto, eu acho, que é fora esse aspecto do futebol só, que eu acho que eu queria comentar com você, que é o fato do mundo mudou, né, Fabrício? Você sabe, o mundo mudou, a criançada de hoje, a molecada de hoje, não leva o futebol como a gente, que somos ali os filhos dos anos 80, a gente já é tiozão, velho. Né? A gente é a última geração ali que pegou o mundo, que viveu um mundo sem internet, né? A gente, até a adolescência ali, a gente não tinha internet. Foi pegar isso dali pra frente. Então, o mundo tá mudando muito. Então, assim, hoje em dia tem jogo, a galera do LoL, do Counter-Strike, do Fortnite, tem tantos outros esportes eletrônicos também que estão roubando os torcedores do Exato. futebol, né, Fabrício? Do futebol. Aí já é geral, né? Aí não importa o time ser grande, ser pequeno ou médio, né? Se é do Brasil, Exatamente. se é de fora, aí já é uma questão também de. Você estava falando, eu estava formando aqui uma ideia justamente de que sim, hoje tem muito mais opção. Exatamente. O estádio de futebol, ele era uma opção de entretenimento. No mundo que a gente conheceu, esse mundo, viveu esse mundo, em que não tinha internet, em que um sinal de TV, ele era analógico na base da antena e do bombril, que tinha canal que pegava, tinha canal que não pegava. Exatamente. Então, assim, não tinha evidência. O videogame era uma coisa super limitada e não era todo mundo que tinha. Só um parênteses, né? O maior jogador de futebol de videogame do mundo é da nossa época, é o Alejo. International Superstar Soccer Deluxe. Exato, é assim. É, Porra, a Legião da Massa ali, o Gomes e Alejo ali, quem sim. é velhaco ali. Putz, International Superstar Soccer, hein? Ronaldinho, que aqui tinha tudo, né? Tinha Ronaldinho, Campeonato Brasileiro. Tinha um monte de jogador lá que era os craque do futebol lá. Putz, era bom demais. Mas assim, Só que hoje você pega, por exemplo, você pega um FIFA, um PES da vida aí, o menino que joga ali, a menina, eles vão ver assim, porra, eu vou montar meu time, quero saber, eu quero contratar o Messi, eu quero contratar o Cristiano Ronaldo, eu quero contratar o De Bruyne, eu quero, sabe, não, o cara vai se dedicar ali, né? Não vai estar muito preocupado se o que é estádio? Não quero saber de estádio, quero saber do meu time aqui no PES, no FIFA, quero jogar online. Né? exatamente. Assim, a gente que gosta de estádio, né? Talvez tenha sido criado mesmo nessa geração em que as coisas elas eram pessoalmente feitas. Né? Você queria encontrar com alguém, literalmente você tinha que encontrar com alguém. Você queria ver um jogo de futebol, muitas vezes você tinha que ir ao estádio. A gente fala hoje de uma geração que tem o pay-per-view. Há 20 anos atrás era inimaginável, talvez, você pensar que teria toda a rodada do campeonato sendo transmitida, às vezes simultaneamente, todos os jogos transmitidos simultaneamente. Era um tempo ali dos anos 90, ali, né, Fabrício, que era um jogo na semana. Muitas vezes não tinha nem o jogo de quarta, era só o jogo do domingo ali que era transmitido. Às vezes, quando o jogo era importante de quarta-feira, tinha uma transmissão do jogo também. Exatamente. Você ir ao estádio era uma demanda que você tinha para acompanhar seu time. Hoje em dia não tem mais essa situação. Você acompanha seu time de casa. Então, é evidente que vai afastar o torcedor e é evidente que vai fazer com que esse torcedor escolha um time, não necessariamente nem brasileiro precisa ser. Isso que a gente está falando de essa migração de torcedores aí, então a gente já comentou alguns fatores, né? Talvez seria meio redundante ficar falando exatamente disso, né? Porque é fato que hoje você tem um time, você pega um time pequeno no Brasil comparado com um time médio para grande, no Brasil mesmo. O time médio e grande, ele joga o ano inteiro, seja o Campeonato Estadual, Copa do Brasil e
um campeonato nacional que seja o Série A, B, C ou D, tenha toda a cobertura da mídia. As competições, até certo ponto, têm um nível bem alto, né? Tem alguns jogos bons. Isso acaba sendo um cenário totalmente que limita muito para o time pequeno, né? Que é o nosso foco aqui, né? Nesse jogo nosso. Quer dizer, a grande maioria dos times joga 4, 5 meses no ano, que é o campeonato estadual ali, e aí só vai voltar no outro ano. Exato. Não, e assim, o que eu comento é que a gente falou muito sobre time médio, time grande e tudo mais. Eu gosto muito de, muitas vezes, pegar esse aspecto estatístico do futebol. Eu adoro ir no site da CBF, no site da Federação Paulista, e ver borderô, de ver como que tá esse movimento. E, cara, a gente fala de time médio, time grande. Você pega o Vitória, o Curitiba, cara, realmente até esses times estão se igualando até em algum certo ponto, em número de torcedores com esses times que a gente diz como pequeno, que a gente se reconhece como pequeno. O número de torcedores está muito semelhante ao que acontece num jogo de time pequeno. Então, assim, eu vou até trazer um exemplo aqui para ilustrar. Teve um jogo, por exemplo, em 2019, Série B, jogo grande, Série B, Vitória da Bahia e Curitiba. Isso lá no Barradão, né, lá em Salvador. Público de 4.177 pessoas. Nossa, Um muito jogo pouco. de dois times grandes, entendeu? Pra mim, grandes, tudo bem, médios, enfim. A gente já teve essa discussão, né? Mas assim, você tem ideia, assim, Fabrício, que assim, eu aposto que um jogo do Pouso, claro, não um joguinho qualquer, mas assim, um jogo importante do Pouso, pode ser que tenha mais gente que isso. Mais do que Cara, 4.000 pessoas. assim, houveram algumas limitações por causa da estrutura do estádio, algumas obras que estavam sendo feitas na época ali em 2019, 2018, 2019, mas eu cheguei aí em jogos ali com 3.500 pessoas, quase 4.000. E eu tô falando de um time que tinha acabado de voltar de uma inatividade, então ainda procurando seu caminho, entendeu? Então, assim, o meu ponto com esse exemplo que eu usei agora aqui é assim: quem mais está sofrendo, na minha opinião, com essa migração atualmente são os times grandes. Os times grandes do Brasil, eles estão sofrendo muito mais do que os pequenos. Por quê? É o ponto que eu trouxe aqui. Eu acho que os pequenos ainda têm essa carta na manga. A cidade pequena, ela não tem tantas opções de entretenimento, às vezes, que uma cidade grande. Tá. Muitas vezes, claro, a internet já tá para todo mundo hoje, né? Para todo mundo, eu digo assim. Claro, não é todo mundo. Infelizmente, ainda o aspecto social ainda não chegou. Computador, um celular para certas faixas sociais brasileiras, infelizmente. Mas via de regra, as cidades elas têm essa infraestrutura agora, né? De internet, e tudo mais. Ainda tá começando nas cidades pequenas, mas essa vivência de estádio, na minha opinião, ela tem muito mais a crescer nas cidades pequenas, com os times pequenos, do que muitas vezes com o grande. O grande eu acho que está caminhando num buraco muito, muito fundo que os europeus vão levar. Eles vão rapelar. Eu vou discordar um pouquinho, não discordar, mas eu entendo o seu ponto, tá? Eu só acho que, assim, os times grandes podem até estar sofrendo mais. Só que como eles têm uma base de torcida muito grande, muito estabelecida, os impactos talvez não sejam tão grandes quanto com um time pequeno. E o time pequeno, a base dele já é pequena. É só a galera ali da cidade mesmo, o pessoal mais antigo que acompanhou a história do time, né, os pais, os avós que levam os filhos ali. Eles dependem mesmo que as gerações que venham novas, já elas continuem abraçando o time assim como as antigas fizeram. Sim. Entendeu? Claro, é tudo muito assim, talvez proporcionalmente, talvez o impacto seja o mesmo, mas o time grande ele tem uma visibilidade maior, ele tem fontes de renda, claro, ele tem um gasto maior também, mas ele tem uma fonte de rendas maiores do que simplesmente o cara que vai no estádio, entendeu? Eu acho assim, os dois são influenciados, o grande, concordo com você, que pode ser mais, sofrer um pouco mais, mas o pequeno eu acredito que sofre bem também, porque não tem para onde se apoiar, né? Exato. O mundo se tornou um lugar com mais opções de entretenimento. E o futebol tá ficando para trás. Eu vejo muitas vezes
diretoria, gente ligada a clube, pedindo para torcedor ir pro estádio, né? Falando, poxa vida, a gente precisa do apoio, a torcida não apoia, a gente precisa do apoio da torcida. E eu acho muito engraçado sempre quando eu ouço essa postura de diretoria, porque assim, Fabrício, quem tem que convencer o torcedor aí é o diretor do clube, ele não tem que pedir, ele não tem que cobrar o torcedor ir. Muitas vezes eu já vi esses discursos. Presidente do São Bento cobrando a torcida de ir para o estádio. Quando, na verdade, é papel dele convencer as pessoas de que vale a pena ir para o estádio. É como qualquer opção de entretenimento, né? Tem que ser uma via de mão dupla, né? Exatamente. Ninguém cobra a pessoa de ir no cinema. Ninguém cobra a pessoa de ir no restaurante tal, entendeu? Poxa, tá vazio. Poxa, vocês têm que ir. Não é assim, a pessoa tem que ser convencida aí. E o futebol é a mesma coisa. É uma mania que se tem de que a torcida ela tá em falta muitas vezes. A torcida ela precisa ser convencida como qualquer consumidor. Eu só sei de uma coisa, Carlitos. Talvez já chegando agora nos acréscimos aí desse primeiro tempo, não sei se você tem mais algum ponto. O que eu acho que é o seguinte, sendo bem claro contigo, tá? Minha opinião. Eu acho que, infelizmente, esse movimento que vem acontecendo de migração dos torcedores, seja para times grandes, seja de grandes para europeus, seja de futebol para outros esportes, vai cada vez mais se intensificar. E vai ser uma coisa assim que realmente vai chegar daqui a uns anos, alguns times vão ter muito problema de falta de suporte, falta de uma base de apoio aí de torcedores para sustentar o time. O mesmo movimento que está acontecendo aqui no Brasil, de ter internet, de ter outras formas de entretenimento, está tendo no redor do mundo. Só que os times da Europa você não vê essa queda da torcida nos estádios. Pelo contrário. Você não vê. Assim, aí cabe talvez a gente ver se, por estar em videogame, por estar lá no FIFA, no Pro Evolution, esses times com muita força, se isso também acaba ajudando esses times a se perpetuar. É o que está chegando de informação para ele, é o que ele liga a televisão, é o jogo que está passando, é a mídia cobrindo esses casos, é transferência, é não sei o quê. Não tem como falar que eles têm culpa, né? É o que está chegando de informação para eles. Né? O que eu acho, Fabrício, que é o grande ponto que a gente está perdendo torcedor para a Europa, não é só por causa da qualidade técnica do jogo, nem nada. É porque estamos formando torcedores que não são amantes do estádio, como a gente já se tornou, entendeu? E aí eu acho que a gente vai fazer outra edição para discutir qual é o problema dos estádios brasileiros, o que está afastando o torcedor. Por que lá na Alemanha, na Inglaterra, enche estádio toda vez, ingresso caro, ingresso lá é caro, não aceito que só o preço dos ingressos é um argumento, entendeu? Que lá é caro também. Mas é uma experiência, né? Já entrando um pouco, mas a gente vai falar depois, ir num jogo fora é uma experiência. Né? É uma experiência. A gente está anos-luz atrás, na verdade, né? Atrasado nesse caminho. Nas próximas edições a gente fala. É um tema bom também. Tema bom. Então, Fabrício, chega, vamos pro... Tomar aquela aguinha. Eu vou terminar a lata. Vou terminar aquela latinha que eu deixei ainda. Tá meio quente. Tá meio quente agora, mas eu tomo cerveja quente, não tem problema não. Beleza. Aqui, esticando a perna. Tem o segundo tempo inteiro para jogar. Vamos lá, hein? Sem esmurecer. Estamos aqui, né, Fabrício? Cidade maravilhosa, hein? A gente vai falar de um time da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Mais precisamente da Ilha do Governador. Ilha do Governador. Agora já matou, né? Agora já matou. Será que o pessoal sabe qual é? Sabe. O pessoal aqui é rato de time pequeno. Esse é time pequeno mesmo. É time igual os nossos mesmo. Qual que é, Fabricião? Estamos falando hoje vamos trazer um pouquinho aí da história, dos fatos interessantes da Portuguesa Carioca. Salve a Portuguesa, com certeza. A Portuguesa Carioca me domina, me fascina, no meu peito se coloca. O rubro verde é minha sina, quero torcer até morrer por
Tá aí o hino, Associação Atlética Portuguesa. Portuguesa da Ilha, portuguesinha da Ilha, portuguesinha carioca. Tá achando que é? Os nossos amigos Não. lusitanos ali que formaram mais esse time, né? É isso, mas então, Fabrício, conta essa história pra gente. Como que é você ter uma portuguesa, um clube da colônia portuguesa, num estado ali que já tem o Vasco, né? O Vasco, um tradicionalíssimo time luso-brasileiro, né? Roubando o nome do estádio da Portuguesa Carioca, um time luso-brasileiro. Pois é, inclusive foi um fator curioso para mim quando eu estava dando uma pesquisada sobre a portuguesa carioca, porque justamente eu achei que na minha cabeça eu tinha desenhado um cenário que era assim, era uma galera que era Vasco, que por alguma razão ali se desentendeu e resolveram montar um outro time também com uma pegada de Portugal, assim, com uma alusão a Portugal. Mas não, cara. Na verdade, a fundação da Portuguesa Carioca, ela data de 1924. Nossa, é antigo? É, quase 100 anos, né? Estamos perto de completar 100 anos. Então, foram alguns amigos, eles trabalhavam na época com comercialização de sacaria, assim, para grãos, enfim. E eles foram fazer um jogo, eles tinham uns amigos também do mesmo ramo ali em Santos. E ali, tiveram o jogo, esse cara com aquele, que legal, jogo, time, a gente podia fazer alguma coisa e tal. Ali. A maioria deles eram portugueses. E eles decidiram, então, fundar um time. Então, no final de dezembro de 1924, eles fundaram o time, que tinha uma sede no centro do Rio, e depois, por uma questão de obras ali para a construção da Avenida Brasil, eles mudaram de sede. É um time que foi se mantendo ali. Tem uma história, eu vou trazer daqui a pouco umas informações que eu achei muito interessante quanto a excursões internacionais que esse time fez, tá? Mas só para legal, hein? Para trazer dados para o pessoal aí, esse time joga o próprio estádio do time também tem muita história. Eles jogam hoje no estádio Luso-Brasileiro, que é um estádio ali bem simpático, uma capacidade não muito grande, se eu não me engano, pelo que eu tinha visto, era um pouco mais de 6.400 torcedores. É um estádio que foi concebido inicialmente para provas de corrida de cavalo, né, o turf. Nossa, sério? Era jockey? Início sim. Tanto é que a própria entrada do estádio, você vê nas fotos, é bem bonito, assim, que eles fizeram realmente uma arquitetura legalzinha, assim, porque era um esporte... Aquela cara de aras, assim, cara de aras. Chamava muita atenção, então tinha um apelo público grande, então o estádio tinha vamos dizer, essa carinha bonitinha, e toda essa fachada e mais uma parte, assim, do estádio foi projetada por ninguém mais, ninguém menos que Niemeyer. Rapaz! Olha só, não é um estádio qualquer. Nossa, time pequeno tem essa honra aí, hein? Porra, Portuguesa Carioca tem história mesmo, rapaz. Esse estádio aí, só pra você saber, Carlitos, olha que interessante. O primeiro gol de goleiro feito no Brasil foi justamente nesse estádio, não foi no jogo da Portuguesa, foi no jogo do Flamengo contra o Madureira, em 1970. O goleiro do Flamengo, o Birajara Alcântara, bateu um tiro de meta e fez o gol. Foi o primeiro gol de goleiro. Olha aquele que você vê, nossa, como assim? Aconteceu. Como assim? Mas, assim, voltando para essa parte do estádio é bem legal. Só um porém, tá? O time quase perdeu o estádio por 2 vezes agora, recentemente, por causa de dívidas com a prefeitura, tá? Mas o assunto foi para a justiça e, no final das contas, a cobrança era um pouco irregular, foi feito um acordo e o time não perdeu o estádio, que isso é uma pena, né? Perdeu o estádio, tanta história. Não, e a Portuguesa Carioca tem torcida fanática, cara. Não são torcidas numerosas, claro. Como todos os times pequenos, estou falando de todos, estou citando especialmente a Portuguesa nesse critério. Mas assim, eu já vi muito vídeo, cara. Eu acompanhei a Portuguesa Carioca durante um tempo, porque ela estava no mesmo grupo do São Bento. Quando o São Bento estava em 2016 na Série D,
do Brasileiro, que foi a campanha que o São Bento conseguiu acesso, Sim. o São Bento caiu no grupo da Portuguesa. Tanto que eu comentei aqui, que eu inclusive teve um jogo contra a Portuguesa Carioca no São Januário. Sim, você falou mesmo, verdade. E eu lembro que teve algum problema no Luso Brasileiro mesmo, eu não lembro se era questão de bombeiro, corpo de bombeiro não liberou, se era problema de gramado. Eu acho que era um problema de gramado que o estádio estava tendo na época, e aí não deu para jogar. Eu lembro que teve algum problema, e aí teve que mandar o jogo em São Januário, né? Você tem alguma informação sobre isso, inclusive, Fabrício? Se existe uma aproximação da Portuguesa Carioca com o Vasco, assim, por ser a mesma colônia? Eu não encontrei nenhuma ligação histórica relevante. Talvez, na verdade, a ligação histórica mais relevante que eu encontrei foi justamente com a Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista, sim, existe os times, assim, até a questão de nome, as cores adotadas tem um pouco a ver com a Portuguesa Santista. Mas com o Vasco não encontrei nada uma ligação muito forte, não. Putz, cara, agora que você comentou, eu lembrei, há pouco tempo atrás, teve uma competição que foi a competição das portuguesas, cara. Eles juntaram 4 portuguesas. Eu tô tentando achar as informações que eu lembro vagamente dessa história. Teve um campeonato entre as portuguesas, teve a Santista, teve a Carioca, teve a de São Paulo, a de Desportos, né? Tá, mas vai falando aí. Deixa eu passar... Eu achei dois fatos bastante interessantes, tá? Inclusive, eu achei assim, uns feitos bem interessantes. Por exemplo, a Portuguesa Carioca ela fez uma excursão na Europa em 1955, tá? Aí jogou contra times na Turquia, em Israel, na França, na Suíça, em Portugal. E teve um destaque que a Portuguesa Carioca ela jogou na França. Jogou 11 jogos na França, inclusive com times da primeira divisão francesa, inclusive com o campeão e vice do ano anterior, que acho que era o... Nossa senhora, onde vai parar essa história? E a Portuguesa saiu da França invicto, não perdeu nenhum jogo contra esses times na França. Rapaz... Isso assim, isso é surpreendente, mas ainda não é tudo. No ano seguinte, em 1956, foi fazer uma excursão aí já na União Soviética e também foi fazer um amistoso contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Tá? Não. Peraí, Fabrício. Não, peraí. E adivinha quem ganhou esse jogo? Não. Você não vai me falar isso. Vou te falar. Dentro do Santiago Bernabéu, um amistoso, a Portuguesa Carioca ganhou de 2-1 do Real Madrid. A Portuguesa Carioca tem Mundial, então? Vamos dizer que sim, né? Se for partir desse princípio aí, acho que é um campeonato. Ganhou um campeonato. Um campeão mundial, cara. Ganhar do Real Madrid acabou. Não, na casa do Real Madrid, não é em qualquer lugar. Não ganhou. Meu Deus do céu. O boteco da esquina, entendeu? Caraca, rapaz. Interessante, né? Não, e ó, vou te dizer, a Portuguesa Carioca, ela tem histórico de bater em time de fora mesmo, então. Porque, ó, eu encontrei aqui, Fabrício, as informações que eu tava falando. Copa Rubro-Verde. A Copa Rubro-Verde foi disputada ali anos de 2018 e 2019. Acho que não foi ano passado, talvez não tenha sido por conta da pandemia, não sei. Uma competição que era disputada pelos times portugueses. Então, assim, primeira edição de 18, Portuguesa Carioca, Portuguesa de Desportos aqui de São Paulo, a Portuguesa Santista e a Portuguesa Londrinense. 4 portuguesas que fizeram essa Copa. Aí eu te pergunto, quem é que ganhou, Fabrício? Quem? A Papa título de tudo. A Papa título, a Portuguesa Carioca, ganhou. A campeã mundial. A campeã mundial, que a gente definiu aqui no critério futebol real de time pequeno contra time gringo. Se ganhou é campeão mundial, entendeu? E é bi, né? Porque ganhou em 55 lá na França. Então você tem que levar isso em consideração também. É bicampeão mundial, com certeza. E em 2019, o que aconteceu? Copa Rubro-Verde de novo. Quem que estava jogando? A Portuguesa de Desportos, a Portuguesa Santista, a Portuguesa Carioca, a Portuguesa Londrinense e o Marítimo de Portugal. Um clube de Portugal veio para jogar a competição. Sim. Quem é que foi para a final, Fabrício? Marítimo e Portuguesa Carioca.
Portuguesa Carioca e Marítimo. Quem é que ganhou? Portuguesa Carioca. Portuguesa Carioca, bicampeã da Copa Rubro Verde, ganhando de gringo de novo. Não, Inacreditável. Batendo em gringo, na verdade. Né? 3-0 final. Ganhou, ó. A Portuguesa Carioca ganhou de 3-0 na fase de grupos e ganhou de 3-0 na final. É inacreditável. Para não deixar nenhuma dúvida, né? Olha isso aí, Cajão! Gol! Que golaço! Que golaço! E olha a torcida fazendo a Que festa. golaço! Olha lá, de novo, ó. Olha lá. Antes do meio-campo! Antes do meio-campo! Eu acho que foi o Zeca! Tenho que ver quem foi ele que fez esse gol! Que gol! Que golaço! Que golaço da Portuguesa Carioca! Aí a torcida Antes do animada. meio-campo! E acaba o jogo! A Portuguesa é bicampeã do torneio da Copa Rubro Verde. Portuguesa levantando o troféu mais uma vez. E olha só, cara, é um time estruturado, hein, cara? É um time, assim, dá uma olhada nas notícias. Os caras têm essa questão do estádio que foi resolvido, que era uma grande preocupação. Agora o time não tem mais essa dívida para pagar. É um time que tem ali uma estrutura legal, sabe? Tem feito bons campeonatos cariocas. Chegou a disputar a Série D recentemente. Então é um time legal aí, cara. Time interior, mas bem bacana de acompanhar. Olha, eu me arrisco a dizer, Fabrício, que atualmente das portuguesas é o clube que está com maior potencial aí no momento, né? No atual momento. Inclusive, Fabrício, a gente estava falando durante a semana aí, a Portuguesa Carioca começou o Cariocão dando sacode nos grandes, cara. Eu acho que foi 2 jogos seguidos, né? Os 2 primeiros jogos foi contra a Grande e 2 vitórias, não foi? Foi algo assim. Foi algo assim. É um time que a força do time bicampeão mundial, né? Exatamente. O nosso primeiro dito bimundial, critério futebol real. Exato. Entendeu? Portuguesa Carioca. Pode vir buscar o título, o troféu com a gente aqui, a gente vai marcar Agora não pode não, porque nós estamos na pandemia, mas quando puder a gente vai fazer aí a distribuição de um troféu, umas medalhas aí em homenagem à Portuguesa. Portuguesa, pra mim exatamente, se ganhou do Real Madrid lá no estádio dos caras, podia ser jogo de botão, podia ser jogo de biribol, podia ser o que for, cara. Ganhou, campeão mundial, parabéns aí à Portuguesa Carioca. Exato. Isso mesmo, viu? É isso mesmo, ó. Portuguesa Carioca aqui começou a primeira rodada do campeonato ganhando do Vasco, simplesmente, de 1-0. E agora na segunda rodada ganhou de 3-0 do Fluminense. Então, assim, as 2 primeiras rodadas a Portuguesa ganhou dos grandes. Portuguesa na Série A do Brasileiro, daqui a pouco já. Vamos acompanhando a história do Portuguesa. Esse ano aí a Portuguesa será que joga a Série D? Olha, como o São Bento vai jogar a D esse ano também, eu vou torcer para que vá bem, mas que se for para ficar com alguma vaga, fique com outras 3, porque uma tem que ser do São Bento. Não tem jeito. Meu Deus, tá bom, vamos lá. Então é isso aí. É isso? Muito bom, hein? Muito boa essa escolha do time. Estádio Luso Brasileiro, bicampeão mundial, bicampeão da Copa Rubro Verde. Rapaz, timaço, só time grande, Fabrício. Aí. Agora é sua responsabilidade, hein? Próximo aí tem que ser nesse nível, hein, Carlos? Rapaz, eu vou ter que carimbar algum time grande, algum time campeão mundial aí dos nossos pequenos, hein? Vai ser difícil achar, mas eu vou achar, hein? Vou achar algum time desses aí que arrebatou a Europa nos tempos que o futebol brasileiro engolia, né, os europeus. Hoje em dia, nossa senhora. Certo. É isso então. Tá bom, né? A gente já tá pedindo a bola aí no meio campo. Já, realmente, já... Rapaz, cervejinha bateu aqui, rapaz. Esse jogo aqui foi complicado, viu? Esse jogo aqui. Próxima vez acho que eu vou tomar um energético. Mas foi bom, isso aí. Bora isso aí, com certeza.
Com certeza, graças a Deus. Tomara. Mas vai sim, vamos lá. Estamos contando aí com o apoio de quem tá dando suporte pra gente aí. Vamos que Com vamos. certeza. Aquele abraço, pessoal. Muito bom ter vocês conosco, tocando essa bola. É nóis. Grande abraço pra todo mundo aí. Abraço, Felipe. Falou!